Neste vídeo, nós vamos falar sobre a análise da estabilidade. Considerando a representação de um sistema LTI contínuo em espaço estável, a gente já estudou que, por meio de sua função de transferência, é possível certificar a estabilidade interna e a estabilidade entrada e saída por meio da análise dos polos da função de transferência. No caso agora em que a entrada do sistema é nula, a gente vai ter um sistema autônomo, x ponto igual a x, em que para uma dada condição inicial não nula, a gente tem a solução representada por x de t igual a exponencial de at vezes x de zero. Neste caso, a estabilidade do sistema ela pode ser certificada por meio da análise dos autovalores da matriz A. O conceito de estabilidade ele implica que, caso o sistema sofra uma perturbação em regime permanente, ele irá retornar para o mesmo ponto após alguns instantes de tempo, caso ele seja estável. Um ponto de equilíbrio ele é alcançado quando a derivada do sistema x ponto é igual a zero. Pontos de equilíbrio eles são soluções constantes na equação de estado. Então, seja x um ponto de equilíbrio de um sistema autônomo, então a gente tem que a vezes x é igual a zero. Nesse caso, existe um instante de tempo TE em que x de TE é igual a x para todo t maior que TE. Pela definição acima, é possível perceber que caso a condição inicial de um sistema seja um ponto de equilíbrio, então o sistema vai continuar nessa condição inicial para qualquer t maior que zero. E não vai sair dela a não ser que ele sofra alguma perturbação. A origem ela sempre vai ser um ponto de equilíbrio. E caso a matriz A ela seja não singular, ela possuir inversa, então a origem ela vai ser o único ponto de equilíbrio do sistema. Por outro lado, caso a matriz A for singular, ou seja, ela não está inversa e ela tem um determinante nulo, então a equação de estado ela vai possuir infinitas soluções. Consequentemente, o sistema irá possuir então infinitos pontos de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio de um sistema autônomo ele vai ser assintoticamente estável se o limite, quando t tende a infinito, do módulo de x de t menos x é igual a zero para qualquer condição inicial. Conforme dito anteriormente, essa condição ela pode ser certificada por meio da análise dos autovalores da matriz A do sistema, onde a gente tem que o sistema ele vai ser assintoticamente estável se e somente se todos os autovalores da matriz A possuírem parte real negativa. Caso os autovalores então possuírem parte real positiva, o sistema é classificado como instável. E caso os autovalores possuírem parte real nula, então o sistema ele vai ser no máximo marginalmente estável. Nesse caso, a gente tem duas possibilidades. A primeira é, se a multiplicidade algébrica e geométrica dos autovalores com parte real igual a zero, elas são iguais, então esse sistema ele vai ser marginalmente estável. O segundo caso é, caso a multiplicidade geométrica de pelo menos um desses autovalores seja menor que a sua multiplicidade algébrica, então o sistema ele é instável. As transformações de similaridade elas não vão afetar a estabilidade do sistema. E todo polo da matriz de transferência ou função de transferência G de S, ele também é um autovalor da matriz A. Nesse caso, a gente tem que a estabilidade assintótica ela vai implicar na estabilidade entrada e saída, estabilidade Biot. Porém, o contrário não pode ser confirmado, devido ao possível cancelamento entre polos e zeros. Caso um polo com parte real positiva tenha sido cancelado com zero, então esse polo ele também é o autovalor da matriz A, e o sistema é instável, porém ele é biboestável. Então, para certificar a estabilidade de sistemas discretos,
A condição necessária é certificar que o módulo dos autovalores seja menor que 1, ou seja, em sistemas discretos o sistema vai ser assintoticamente estável se todos os seus autovalores estão contidos num círculo de raio unitário. Vamos resolver agora um exemplo em que a gente tem um sistema representado pela seguinte equação diferencial. Para certificar se esse sistema é estável, primeiro a gente vai obter a representação do sistema em espaço-estado. Escolhendo os estados x1 igual a y, x2 igual a y ponto e x3 igual a y dois pontos, a gente consegue representar essa equação diferencial pelo seguinte sistema em espaço-estado. Agora a gente vai obter os autovalores da matriz A. Os autovalores eles são as raízes da equação característica. Então, a equação característica é obtida fazendo o determinante de lambda i menos a. E para se obter as raízes, a equação característica é igualada a zero. Para esse sistema, a gente tem a seguinte equação característica, em que a gente consegue obter que as raízes são menos 1, menos 2 e menos 3. Então, todos os autovalores possuem parte real negativa, então a gente pode concluir que esse sistema ele é estável. Segundo exemplo de um circuito RLC, em que os parâmetros do sistema foram substituídos na sua representação em espaço-estado, e a seguinte matriz A foi obtida. Analisando os autovalores dessa matriz, a gente consegue perceber que todos eles possuem parte real negativa. Então, o sistema pode ser certificado também como assintoticamente estável.